Sejam muito bem-vindos ao nosso MaxiCast, que hoje tá lindo, amarelo. É isso, vou explicar tudo para vocês. Aqui comigo está a doutora Simone, que na verdade é minha amiga Simone Espinosa. A Simone, ela tem 56 anos, ela é formada em fonoaudióloga, nós vamos explicar toda essa história para vocês. E a especialização dela, desde sempre, incomodou meu coração. UTI neonatal. Seja bem-vinda, minha bonita. Ai, muito obrigada, Andréia. Obrigada pelo convite. Fiquei extremamente feliz quando vocês entraram em contato comigo, porque eu não esqueço que você sempre falava assim: nossa, eu amava amamentar. Era É, uma coisa muito importante para mim. E é é. tão legal você ver pessoas que realmente amam amamentar. É um vínculo muito forte. Então, a Simone, gente, ela faz um trabalho todo com a amamentação. E nesse mês maravilhoso, que é o mês de agosto, é um mês todinho voltado. E a Maxi, a gente vai voltar um mês inteirinho falando sobre a amamentação. Tem gente que fala assim, mas vocês vendem o leite, né? Mas é justamente para isso, para quebrar essa grande barreira, entender que o leite pode sim ser um apoio, mas nunca substituição. Com Verdade, Si? certeza, isso mesmo. Bom, sim, você tem 2 filhas, né, é a Duas filhas Sofia maravilhosas, um hein? sonho, gente, coisa mais linda, não é porque eu conheço não. A Sofia e a Luísa, então você trabalha no hospital, no Mackenzie, certo? E no consultório. Bom, você formou lá em 1993, é Isso isso? Em mesmo. fonoaudióloga. Como é que surgiu essa história da amamentação? Me explica, o que que tem a ver? Então, a fonoaudiologia, ela é uma ciência onde a gente estuda os órgãos da fala, que são os mesmos órgãos que a gente usa para falar, mastigar e sugar, no caso, a amamentação. Eu já era fonoaudióloga quando eu tive minha primeira filha, a Sofia, e eu tive muita dificuldade no aleitamento materno. Aconteceu tudo aquilo que a gente escuta as mães falando. Meu peito rachou, meu peito empedrou, meu peito sangrou. Aí vinha uma e falava assim: ah, você tem que colocar banana. A outra vinha, você tinha que colocar mamão. Cada uma me falava uma coisa. Eu falava: meu E a gente Jesus, faz no a gente desespero, né? faz, a gente faz. E eu fiz. Fiz tudo. Eu também, gente. Não é porque a gente é da área da saúde, né? Não, não. E aí eu ficava pensando, meu Deus do céu, por que que a mulher que quer amamentar, se amamentar é tão importante, se o leite materno é o melhor alimento para o bebê, por que precisa ser sofrido? Por que tem que doer? Então, eu amamentei a Sofia até os 10 meses e depois eu falei, vou estudar. Eu preciso estudar aleitamento materno. Isso tem que ser mais fácil. Tem que ser mais fácil. É tão bonito a gente ver as mulheres do Ministério da Saúde com os cabelos escovados, maquiadas, amamentando os seus bebês O peitinho gordinhos. rosinha, né? Não tem uma Exatamente. estria, não tem um cheirinho de leite, Nada, né? nada, nada. Tão perfeito. Eu falei, por que que as mulheres não podem ter essa mesma realidade do pôster do Ministério da Saúde? E foi aí que eu fui fazer especialização em UTI neonatal, com ênfase em aleitamento materno, para poder ajudar outras mulheres que tiveram a mesma ou que tinham a mesma dificuldade que eu na minha primeira filha. Já na segunda bebê, que no Aham. caso é a Aí você já Luísa, tinha feito a especialização, com porque aqui eu tô certeza. vendo, você teve até um curso no Chile, é Sim, isso? exatamente. E aí, quando eu comecei a amamentar a Luísa, foi tudo redondinho, porque eu Uhum. entendi o processo. Eu sabia que amamentar não era necessário ter dor, tinha que ser prazeroso. Prazeroso. A gente, assim, eu vendo pela minha experiência. Quando eu tive a formação, primeiro fiz biologia, então para mim isso é uma coisa natural, amamentar. Fui começar a amamentar o Gabriel, quase morri, porque a gente faz uma expectativa com relação à amamentação, né. Aí a gente separou algumas perguntas, eu vou Sim, fazendo e vamos costurando no meio, você fica bem à vontade, tá. combinado. Para quem não te conhece ainda, como que você entrou para o universo da amamentação e virou uma referência? Foi dando mamar? Então, Foi aí que eu comecei, dando mamar, tendo dificuldade no aleitamento materno. Então, foi a partir dessa dificuldade que eu comecei a ajudar outras mulheres. Comecei a trabalhar, ajudar na montagem do banco de leite humano aqui de Dourados, que a gente faz a captação de leite humano para bebês que estão na UTI neonatal. Então, foi a partir desse momento que eu comecei a entender e poder ajudar outras mães. E essa questão de referência é muito particular, viu? é, né? Por que que dedicaram o mês de agosto à amamentação?
O mês de agosto é dedicado ao aleitamento materno, porque ele é dito como dourado, né? E a Uhum. gente sabe A que cor da a, Max, eu acho. a cor da massa Amarela. é amarela. Então, o amarelo, o dourado, ele é a referência, porque o leite materno humano é o melhor alimento. Não existe um leite que seja tão adequado para um Tão recém-nascido. perfeito. Perfeito, perfeito. Ele tem todos os nutrientes, tem todas as calorias, tem todas as gorduras, todas as proteínas que são necessárias para o bebê naquele momento. O leite materno é um alimento vivo, ele vai se adaptando à necessidade do bebê. Para o bebê recém-nascido, a mãe produz leite para o recém-nascido. Para o bebê de 6 meses, a mãe produz leite para o bebê de 6 meses. Para o bebê de 2 anos, a mãe produz leite para a criança de 2 anos. Então, ele é perfeito. Nesse teu movimento que foi de ser mãe, ser profissional da saúde, mãe, depois vai se especializar numa dor que era sua, né? Qual é o maior mito hoje como profissional, com a vasta experiência que você tem? Qual que é o maior mito que você ouve sobre a amamentação? Que o leite materno é fraco. Essa é demais. Meu leite é ralo. É, meu leite é ralo. Nossa, você olha o leite da vaquinha é gordo. Mas imagina a molécula de gordura do leite da vaca. Ele é muito maior que o do leite humano. E claro, o leite humano ele é clarinho. Conforme vai a etapa, o colostro, que é o primeiro, ele é amarelo, igual o ouro realmente. E depois ele vai se modificando conforme a necessidade. E ele vai mudando de coloração. Então, o maior mito que eu sempre escuto é que o leite materno, ele é fraco. Vamos para uma fase muito específica, né? Eu acho assim que a mais complexa é onde a mãe decide se ela vai amamentar ou não, que são as primeiras horas, os primeiros dias. O que que muda? E olha que você fala isso de carteirinha, né? O que que muda na vida de uma mãe nas primeiras 24 horas após o parto? A boa assistência. Se a mulher estiver sendo bem assistida nessas primeiras horas após o Assistida parto, assim com as vó, é isso? não, pode ser com as vós também, tá? A vó sempre As vó que ajuda. mandam tomar canjica, Canjica, goiabada. que ajuda, manda tomar cerveja preta, É. né? Sendo bem assistida por um profissional de saúde especializado, essa mãe ela vai ter sucesso no aleitamento materno. Hoje mesmo eu falei para uma mãe que ela estava referindo que estava com um pouco de dificuldade. Eu falei: olha, antes de você comprar uma latinha de leite, verifica o preço de uma consultora. Provavelmente você vai ser mais barato você manter uma consultora ao seu lado, na sua casa, do que você ter essa manutenção do leite de fórmula, porque o leite de fórmula muitas vezes ele é necessário, Andréia, mas Sim. se a mulher não tem assistência no começo, ela fica perdida. Mas o leite de fórmula, eu sou assim, como farmacêutica, é um benefício, é um avanço para a humanidade, Sim, mas ele nunca vai ter naquela latinha o que tem no peitinho da mãe. Em termos de imunidade, gente, nunca tem comparação, nada. Essa assistência quanto à necessidade do bebê, a parte bioquímica, nunca terá, nunca. ela nunca realmente vai ser igual, mas existem momentos que a gente precisa pontuar o que a gente vai fazer para ajudar, Exato. o que a gente vai E por precisar isso que é para tão ajudar. importante o profissional estar junto. Até depois a Exatamente. gente vai deixar aqui o contato, como é que vocês fazem para achar minha amiga Simone, porque ela é perfeita. Os bebezinhos dela são tudo gordinhos. Os que ela acompanha, eu conheço alguns que já têm 23. É, são bebês grandes já. Qual é a dúvida número um que toda mãe de primeira viagem tem? Meu leite vai ser suficiente para o meu bebê? Ai, é difícil essa mesmo. Como a mama ela não é transparente, realmente essa dúvida ela é real. Porque É, quando você coloca o leite na mamadeira, então coloca 30, mamou 30, colocou 60, mamou 60. E no peito? Quanto leite essa mulher produz? Então ela vai saber se o leite dela está sendo suficiente através do peso, xixi, cocô e se esse bebê fica embriagado de leite depois da mamada. Se ele fica totalmente caído, é. Vou contar para relaxado. vocês uma experiência minha. O Gabriel, meu, terminava de mamar.
E ele começava a chorar. Fazia meia hora, fazia meia hora. Eu falava, gente, mas não pode. Aí eu apertava minha mama, saía o leite. Eu falava, não, mas já é o suficiente, já é o suficiente. E mesmo assim eu tive que insistir, aumentar o sono. Então estava mais, igual a Simone está falando, mas mais o que eu precisava fazer com o sono, com a água, do que a própria A quantidade de leite. amamentação em si. Estava mais relacionado aos meus hábitos do que do meu bebê, né? E o que que acaba acontecendo? Se a mulher está muito cansada, que é normal no puerpério, né? Eu falo que é uma bomba. O bebê nasce, a mulher tem uma bomba química dentro dela. Então ela começa a ficar com privação de sono, ela começa a não conseguir se alimentar de forma adequada. E isso também pode acontecer uma redução do leite materno. E ela acha que a mama está sendo suficiente e naquele momento pode, por algum motivo químico, estar sendo insuficiente para aquele bebê. E existe um jeito certo de amamentar ou isso varia muito de mãe para mãe? Varia muito de mãe para mãe, Andréia, mas eu gosto do tradicional. Cabeça no cotovelo, barriga com barriga, você olhando o seu bebê e o bebê, ó, Ai, gente, se eu mamando. pudesse falar, se Jesus falasse assim para mim, filha, você quer visitar algum momento da sua vida? Eu queria muito visitar eu amamentando o Gabriel e o Miguel. É um dos momentos mais fantásticos. Acho que toda mulher merece amamentar e ter essa conexão, né? Aquela mãozinha, aquele leite que parece que vai vir da orelha, assim, né? Sim, Parece que ele desce da tua orelha. vai escorrendo, e aquela mãozinha que vai pegando aqui no É, seu seio. E aquele vínculo, o olhar do bebê para você, mãe, é. ele é realmente uma coisa muito especial, muito especial. Quanto tempo, em média, leva para uma mãe e um bebê se encaixarem na amamentação, sem dor ou dificuldade? Eu acredito que uma semana, porque se a mãe teve um parto cesárea, ela tem a dor do pós-parto, né? Então ela tem dificuldade para sentar, para se locomover, até mesmo para posicionar esse bebê, se essa cesárea ela está machucada, está doendo. Então, E o eu fato, por acho exemplo, que de ser cesárea, ou tem mulheres que demoram mais para vir o leite, outras como que é? o que que acaba acontecendo? Quando o parto é normal, o bebê nasceu, ele já vai Uhum. grudado Já para peito. desencadeia aquele monte de hormônios, né? Exatamente, já vem a ocitocina liberada e realmente aquele colosso já vem prontamente. Quando é cesárea, se não é respeitada a hora ouro, que é aquela primeira hora de vida que o bebê fica conectado com a mãe, eles são afastados, esse leite vai demorar um pouco mais para descer, porque o leite vai vir a partir do estímulo da sucção. Então, se eles são separados, provavelmente esse leite demora um pouco mais para vir. E essa é uma dica de ouro, né? Porque a maioria quer o bebê um pouquinho longe para a mãe descansar, não é isso? Exatamente, por isso que a hora ouro é tão importante. Chama hora ouro porque a gente sabe que é a hora que o bebê está mais ativo no pós-parto imediato. Então ele vai sugar com muita empolgação e aí isso vai favorecer a descida do leite. Quando a gente separa esse bebê dessa mãe, esse leite ele vai vir, mas de uma forma mais tardia. Olha que dica super importante, gente. Tá, mas qual que é o desafio mais comum que você vê lá no consultório? Que ninguém fala abertamente sobre essa hora ouro. O desafio mais comum é a separação. Eu acho que é essa separação mesmo, quando a gente Convencer todo mundo que precisa estar junto. exatamente, convencer todo mundo que esse bebê precisa ficar com a mãe, que a mãe ela não está cansada, ela também quer vivenciar esse momento. Imagina, ela esperou 9 meses para estar com aquele bebezinho no colo, a gente vai separar ela nesse momento? Eu acho que isso é importante. Mas mesmo que for separado, ainda não é garantia que você não vai amamentar, não é? Com certeza, com Quais são as certeza. dicas que você daria assim: olha, fiquei separada do meu bebê, e agora, Simone? Ordenha, massagem e amamentação em livre demanda, toda hora que o bebê quiser, porque quanto mais esse bebê for para o peito, mais produção de leite essa mulher vai ter. Eu sempre falo que a mama materna é uma fábrica, vai fabricar a partir do estímulo. Então, mamou, produz, não mamou, acaba tendo um pouco de diminuição desse leite. E como que a gente lida com a dor nas mamas, isso falando da mãezinha, né? Nos primeiros dias, sem desistir da amamentação? Com a informação correta de novo. O que que acaba acontecendo? Quando acontece a pojadura, que é a descida do leite, aquela mama fica
extremamente entumecida, rígida, dura. Então ela precisa fazer essa massagem para que essa mama fique suave e aí o bebê consiga abocanhar de forma correta. Quando a mama está muito rígida, o bebê tenta pegar essa auréola e ele não consegue. Então ele pega o que ele consegue, Então, o peito da mãe tem que estar mais mais molinho. Que molinho. sugestão que você daria para a mãe que tá com esse peito dessa como é que ela faz essa massagem? Porque é só ela pegar e passar a mão e lambrecar, que tem umas que já Não. passa creme com ureia, explica. É Não é assim, isso? o que que a mãe deve fazer? Ela pega com os 2 dedinhos e ela faz uma massagem circular em toda a mama, tá, para que esses ductos eles fiquem macios, essas bolinhas de leite, elas fiquem bem líquidas, para quando o bebê vá pegar, ela consiga extrair o leite. Sobre os cremes, a gente sabe que a farmácia tem um monte de produtos que são indicados, mas a gente deve passar o leite materno naquele seio para que fique higienizado e para que também essa mama fique protegida. É, nos primeiros momentos, menos é mais. Menos é A mais. farmácia quer estar presente aí na fraldinha. É isso mesmo. E usa bastante fraldinha, tem que ter o estoque. Fraldinha, outras coisas, não aí. Eh, bom, a gente falou sobre as dores, então essa questão da massagem, você acha que já vai deixar a mama um pouquinho mais molinha, que vai ajudar para fazer a pega, é isso? Exatamente. Quanto melhor esse bebê abocanhar essa auréola, mais a extração de leite ele vai conseguir fazer. Mas e quando o leite realmente não desce ou não é suficiente, o que que a gente tem que fazer nesse caso? Bom, primeiro a gente tem que entender o que está acontecendo. Às vezes é um bloqueio emocional da mãe, às vezes a mãe realizou alguma cirurgia estética e tirou muitos ductos e realmente ela não vai produzir leite. Então a gente Uhum. tem que ver qual é o leite de fórmula mais adequado para aquele peso, para aquela idade daquele bebê, para que ele receba todas as calorias e nutrientes necessários. E é aí que a indústria farmacêutica vai entrar, porque a gente tem uma gama gigantesca Gigante, de gente, vocês não leite. têm noções, não têm noção da quantidade de opções que a gente tem. Então tem que ser assistido também pelo pediatra, Sim, né, pelo para estar fazendo pediatra. essa seleção, que nesse momento é muito sério. Então o pediatra tem que estar acompanhando, tem que estar identificando, mas a mãe, como é que ela lida com a culpa quando ela não consegue amamentar? Como que você acolhe isso? Porque daí tem mãe que fala: "Não, tem umas". Eu, por exemplo, fazia aquela dinâmica, meu filho vai babar e não sei o quê, e eu não vou dar fórmula, eu não vou dar fórmula. De repente eu vejo que não é bem assim, mas ainda assim amamentei. Eu tive que tirar, porque corria atrás de mim, que queria mamar. Teve o mais não posso falar que ele vai ficar bravo, mas ele falava: mamãe, eu falava: "Meu Deus, eu não aguento mais". E eles vêm e Andando, puxam a 1 ano, blusa mesmo. não chega de mamã, chega. Quando a mãe a gente tem que entender o que está acontecendo com essa mãe. A mãe, ela já nasceu o bebê, nasce uma mãe culpada, né. Sim, eu acho que Tudo as é mães entram culpa. 3 vezes na fila da culpa, né. Tudo ela se sente culpada, então ela acha que a culpa é dela, que o parto não foi do jeito que ela queria, a culpa é dela que o bebê não tá mamando, a culpa é dela porque o bebê não consegue se alimentar direito, a culpa é dela porque o bebê não tá conseguindo andar na idade que está lá no nosso Não pode Instagram dizendo não sentar, pode sentar e naquilo. agora com o Instagram deve ficar muito mais difícil essa Fica história muito mais toda. difícil, porque a gente fica comparando. É. Então, como eu faço para acolher essa mulher? Eu escuto, vamos ver qual que é a realidade dela, porque a realidade dessa mulher é diferente dessa mulher. Quais são os limites? O que está acontecendo? O que está sendo prejudicial? A gente tem que entender que amamentar precisa ser prazeroso para as duas partes, para a mãe e para o bebê. Não pode ser só prazeroso para o bebê ou só para a mãe. Se eles não estiverem bem conectados, a coisa não flui, Andréia. É. Não vai para frente. E aí a gente começa a entrar naquele círculo da culpa, da depressão do pós-parto. E isso é muito sério. A Muito gente tem sério, a gente pode muitas mulheres com depressão pós-parto que elas pensam em coisas muito graves. Então, você culpar essa mãe porque ela não está conseguindo amamentar, não vai te ajudar, não vai ajudar ela em nada. é. O que eu costumo dizer no balcão da farmácia: "É bom se a mãe estiver em paz". O que é bom para o bebê? A mãe em paz. Uma mãe em paz vai criar filhos maravilhosos. É. Uma mãe feliz é uma casa Se feliz. estiver feliz, seu bebê vai ser feliz, o papai vai ser feliz, todo mundo Todo vai mundo estar vai ser feliz. feliz. Então vamos cuidar dessa mãe, né, Sim, é muito importante a gente principalmente. acolher essa mãe.
Ah, e agora vem uma que dói muito as mulheres. Eu vejo isso, assim, até dói no meu coração hoje, que a gente trabalha com muitas mulheres aqui na farmácia. Sim. Nós somos 68% mulheres na empresa. Então, é um monte de mulher tendo neném, um monte de mulher voltando, e aí começa. Como equilibrar a amamentação com o retorno ao trabalho? Bom, tudo depende do período. A gente sabe que tem empresas que elas mães voltam com 4 meses, outras com 5, outras com 6. Quando esse bebê, a mãe volta com 4 meses, mais ou menos 15 dias antes, ela pode começar a fazer uma ordenha de leite, né? Armazenar esse leite materno ordenhado cru no congelador, que ele dura 15 dias, ou na geladeira por 12 horas. E a pessoa que for ficar com esse bebê, oferta na ausência. Então, a mãe amamenta de manhã, no meio do período lá, dá o leite materno ordenhado cru na colher dosadora, que na farmácia vende, né? Vende no No copinho. copinho, que também a farmácia vende, É. e a gente oferta desse jeito para não fazer a confusão de bicos. Na hora do almoço, a mãe amamenta, então ela consegue organizar. Se for uma mãe que vai voltar de licença maternidade com o bebê com 6 meses, esse bebê já está começando a introdução alimentar. Ela também pode fazer ordenha, amamenta, no meio da manhã come a frutinha, o leitinho como sobremesa e amamenta nos horários que a mãe tiver. Gente, eu sou testemunha, dá muito certo. Dá super Eu certo. amamentei até 1 ano, Gabriel, voltei a trabalhar com 4 meses. É uma questão de você se Se organizar. organizar, Uma questão de você exatamente. organizar e ser bem amparada com o médico, né? Com a Simone, que a Simone na época não tinha feito essa especialização ainda. Se organizar, essa que eu acho que é a grande sacada que dá É certo. importante a rede de apoio, né? E essa rede Isso. de apoio, às vezes, não é a rede de apoio só de casa, é da creche, é da Do escolinha, do trabalho. trabalho, É, aqui né? para nós a gente libera, acho que é meia hora de manhã, meia hora à Elas têm tarde, direito a 1 hora, antes. né? É, para elas poderem estar fazendo e dá tudo certo. Os nossos amarelinhos aqui, nossos maxi lindinhos, estão cada dia mais Ai, fortinhos. que graça. Bom, então vamos falar de mito agora? Vamos falar de mito. É verdade que leite fraco existe? Porque o meu era uma aguinha. Não, 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 não existe leite materno fraco. Ele é a mesma consistência, ele é importante, bom, com boa qualidade, tanto aqui como lá na China, como no Japão. Leite materno fraco não existe. Fórmula infantil é a vilã, como muita gente pensa? Não. Ou pode ser em alguns casos? Na verdade, o leite de fórmula, ele não é uma vilã. O que acontece é que ele precisa ser ver em que momento ele vai ser utilizado. Agora, se a mãe está querendo realmente amamentar e alguém vai lá e dá um leite de fórmula sem a mãe saber, esse bebê ele vai ficar tão empanzinado que na hora de for mamar, ele não vai mamar. Por isso que nos hospitais a gente pede para não dar leite de fórmula Nem enquanto as a mãe, vovós, né? nem as Nem as vovós, titias que é, ficaram com os nenéns, nem os babás, exatamente, achando que a mãe vai precisa dormir, ajudar, na vai verdade. ajudar. E aí pode começar alguma confusão, porque a digestibilidade dos leites ela é diferente. O leite materno é espécie específico, maior motilidade gastrointestinal. O leite de fórmula, ele não é leite humano desidratado, né? Ele é um outro tipo de alimento, então a motilidade gastrointestinal, ela é muito mais lenta Então, a também. gente pode falar que o leite materno evita as cólicas. Evita as cólicas, com certeza. E intestino preso também. Hum, eu acho que eu tenho intestino preso porque minha mãe não me amamentou, viu, mãe? Tá ouvindo isso, mãe? Ai. Quais alimentos ou hábitos da mãe realmente interferem na produção e na qualidade do leite? Por exemplo, eu, que amamentei há quantos anos atrás, não poderia comer de jeito nenhum feijão, senão minha mãe desmaiava. Tomate, senão minha mãe desmaiava. Chocolate, senão minha mãe desmaiava. Como é que é essa história? Bom, as cafeínas elas devem ser realmente diminuídas, né? Então, adoro um cafezinho, em vez de tomar 10 xícaras, eu tomo só um de manhã, porque vai passar a cafeína para o leite materno para o bebê. Então, ele pode ficar um pouco mais animadinho, principalmente no período noturno, que todo mundo quer dormir, né? Então, E por favor, nenenzinhos, durmam à durmam a noite noite. toda. Mas a gente sabe que nesse período que se chama estrogestação, que são os 3 primeiros meses, tudo que a mãe sente, o bebê sente também. Eu, Simone, eu não posso comer grão de feijão, porque eu fico cheia de gases. Uhum. Tenho cólica, gases. Então, se eu estivesse amamentando, provavelmente a Sofia, ela ia ter cólica também se eu comesse o grão de feijão. Então, alguns alimentos que geram desconfortos para a mãe antes da gestação no período de amamentação também podem gerar para o bebê.
Mas não é que a mãe não pode tomar suco de laranja, que vai dar cólica para o bebê. Se a mãe não sente nada, o bebê não vai sentir nada. Mas isso está relacionado a champanhes também, ao vinho? Ah, então. As bebidas alcoólicas, a gente sabe que a gente não deve fazer ingesta durante o período de amamentação, porque o álcool pode passar para o leite também, igual a cafeína, Igual os remédios, igual os mamãezinhas. É remédios também. muito importante vocês se conectarem com isso. Tudo que você tomar, o seu bebê vai tomar junto, É né? isso aí. Bom, quais hábitos que você fala assim, ó, esses daqui são sensacionais. Quais alimentos ou hábitos da mãe realmente interferem na produção e na qualidade do leite? Eu acho que o cansaço, baixa ingesta de água e uma alimentação pobre. Uma alimentação pobre não quer dizer uma alimentação em pouca quantidade, mas a mulher precisa comer a proteína, os carboidratos, os legumes, as verduras e as frutas. Então, ela precisa de uma alimentação de qualidade. Durante o período de amamentação, não é para a mãe comer um monte e aí ela vai engordar, né? Canjica, né? Exatamente. Aparece tudo quanto é coisa para você comer, é pucheiro, tudo quanto é coisa Tudo, aparece tudo, pra tudo. comer. Mas tudo que dá prazer para Cerveja essa mãe, preta, meu cerveja Deus. preta é o pior, né? Mas tudo que dá prazer para a mãe, em forma de alimentação, vai favorecer a descida do leite também. Então, aquela mãe tá louca por aquele bolo da amiga. E a amiga chega lá e fala: "Olha, Andréia, eu trouxe esse bolo de coco Para que eu fiz para você. você." É, Quando você entrega esse bolo para aquela mãe, o peito faz assim, ó. Por quê? entendi. Sente prazer, Então o sente negócio é deixar as alegria. mamães felizes. É Feliz, isso, gente, exatamente, né? feliz. De mãe feliz produz leite. Aí, tá vendo, gente? Nem é tão difícil da mamar. Vou falar para meus dois bezerrinhos, que já estão uns homens já. Ixi, agora a gente vai pegar um negócio que é muito sério. Amamentar emagrece mesmo? Então, perde muitas calorias, realmente. A cada mamada, a mulher pode eliminar entre 400 e 600 calorias por mamada. É bastante. Emagrece. Meninas, conecta com isso. Tem mãe que fala assim: não, porque agora eu vou emagrecer, porque agora eu isso. Olha É isso. só amamentar que emagrece. Amamenta, gente. Vamos amamentar. Vale super a pena. Eu, se eu pudesse, tava mamar de novo, mas eles não querem mais, né? Agora eles vão só querer amamentar os filhos, né? As esposas Só. namorarem, amamentarem os filhos. E qual. Agora entrou numa outra coisa dolorida aqui, ó. Hum. Qual o papel do parceiro ou da família nesse processo da amamentação? Você acha que isso ajuda? Acolhimento. Para qualquer decisão dessa mãe. Se a mãe quer amamentar, eu acho que essa mãe precisa ser acolhida. Mas se essa mãe decide, por algum motivo, não amamentar, ela também precisa ser acolhida. Ela não pode ser julgada. Então, eu acho que o acolhimento da família ele é muito E o que importante. que é acolhimento? Conta para nós assim, se a gente fosse traduzir isso em comportamentos. Ouvir o que aquela mãe quer. A mãe está amamentando, está cheio de visita em casa. O que que o marido pode fazer? Gente, vamos lá para fora, vamos deixar a Andréia amamentar com tranquilidade aqui, Principalmente se for no início, né? principalmente no Até início. aquela conexão, intimidade com o bebê. Exatamente, porque às vezes a mãe tá com um pouco de dor, dor do parto, dor na mama, então ela começa às vezes a fazer uma cara, e aí começa o julgamento. Ó lá, É. por que você não dá uma mamadeira? Não precisa, eu dei para os meus filhos, e ninguém morreu, ó lá que grande que eles estão. Então, De exatamente. tudo. E principalmente nos primeiros dias, que vai vir aquele monte de visitas em casa. É, essas visitas, elas não devem vir já nos primeiros dias, né? Primeiro que a gente está com surto de bronquiolite nesse momento Por na nossa favor, gente, região. por favor. Então, a gente tem recebido muitos bebês na UTI que vão para casa do pós-parto e voltam com as bronquiolites, e então isso é muito Olha, esse perigoso. alerta, é É muito muito importante isso. Então, importante mesmo. visita a família, aguenta firme, né? Depois a mãe vai fazer um chá, igual Isso. um chá com 30 dias, o bebê já recebeu vacina, Com recebeu 6 chá de meses você já está procurando alguém para deixar um chá de colo. exatamente, fala: "Vamos, vem cá que eu vou deixar meu bebê com você". Então esse momento, realmente, a gente precisa entender que quanto menos visita tiver, na hora que a mãe estiver amamentando, é melhor. Ela precisa se conectar com esse bebê, Mais tranquilidade, né? mais E o tranquilidade. que que você diria para a mãe que está se sentindo sozinha ou sobrecarregada com essa grande missão nesse momento? Confia que vai dar certo, mas se você tiver alguém para conversar, procure ajuda também.
explica o que você está sentindo, faça a referência do que você precisa, se você precisa dormir um pouquinho, se você não quer muita gente na casa. Se você não quer determinada pessoa, porque tem isso Exatamente, também. tem isso também. Tem pessoas que você não quer aquela ali não, por É, favor. exatamente, você precisa verbalizar para que a sua rede de apoio possa te acolher e te ajudar. Senão a gente às vezes quer ajudar e não sabe exatamente como. Piora, não é? Tem vezes que você piora a situação. Piora a situação. Se você pudesse deixar um único conselho para toda mãe que está amamentando agora ou aquela que está grávida, que vai ser, qual seria? Não desista. Se você tem dúvidas em relação ao aleitamento materno, procure ajuda, tá? Nós temos muitas pessoas que entendem muito de amamentação. Aqui em Dourados, Mato Grosso do Sul, nós temos o Banco de Leite Humano que fica no HU. Ele é um atendimento gratuito que funciona de segunda a segunda. Qual é a função do banco de leite? É acolher e orientar as mulheres que estão passando por esse processo de dificuldade no aleitamento materno. Agora, se você quer uma pessoa especializada, procure uma consultora que entenda de aleitamento materno, que ela vai até a sua casa, ela vai te apoiar, ela vai te acolher, ela vai te escutar. Então, não desista. Antes de desistir, procure ajuda. Então, agora a Simone vai deixar aqui o contato dela, o arroba dela, nós vamos deixar aqui na tela para vocês. Tá aqui uma profissional fantástica. Quero te agradecer do fundo do meu coração de você ter aceitado. Eu sei como é que o tempo é hoje em dia, também é ouro o nosso tempo, mas nessa grande missão, você considera uma missão? Eu amo trabalhar com aleitamento materno, Andréia, eu amo. Eu sempre dou palestras no Agosto Dourado, né, sobre amamentação, e não tem uma palestra que eu não chore, não me emocione, porque para mim, de tudo que eu faço na fonoaudiologia, a parte de aleitamento materno é aquela que deixa meu coração quentinho, quentinho, Gente, é bom cheio de demais. gratidão, assim. É. Essa semana mesmo eu atendi uma mãe, quando a gente conseguiu colocar o bebê, ela não estava sentindo dor, o olho dela encheu de água, ela me abraçou, ela falou: "Muito obrigada, Simone". Então, mais do que a questão financeira, que isso é uma troca, né, é essa gratidão, é você conseguir transformar a vida de uma pessoa. Uma mulher que quer muito amamentar, que está passando por dor, e ela fala assim: "Nossa, não está doendo. É. Simone, e agora? Me ajuda, fulanito está com 3 anos, eu quero desmamar, não consigo mais. Agora é sua Eu vez, você falo, me ajudou a amamentar, agora é, me ajuda a tem umas aqui desamamentar". para mim que eu falo, escuta, você está atrapalhando essa criança agora. Agora é você que está precisando da mamar, não é ela que está precisando mais. Exatamente, Simone, exatamente. uma coisa que eu queria que você contasse para o pessoal. Quando as mães podem te procurar, que você fala assim, ó, essa daqui é a hora, elas estando gravidinha ou deixa para acontecer isso depois? Eu acho que antes, quando elas Antes. estão gestantes, porque aí elas vão com uma expectativa do que é real, tá? Se ela não conseguiu amamentar o primeiro bebê, ela não vai conseguir amamentar o segundo? Pode amamentar o segundo, pode amamentar o terceiro, com certeza. Ela só precisa ter a orientação correta e esse acolhimento e esse apoio especializado. Ela pode amamentar sim. Ai, gente, eu ficava aqui o restinho da tarde, Rafa. Você não Também acho. ficava, Rafa? Sua mãe amamentou você, Rafa? Ô, Isa, sua mãe amamentou você? Mais ou menos. Olha lá, gente, cria tudo, fica tudo criado. Carlinha, você É. também mamou na mamãe? Ai, Ó, que aqui tem gente linda. que mamou 2 anos, eu não mamei nenhuma vez, eu acho. Nenhuma, nem duas. Eu também não fui Você amamentada não no quer seio. falar um pouco do bico? Vamos Aqui, falar. eu acho que era bom que nós não falamos disso, né, Isadora? Quando que a mãe decide que o bico tem aquele problema do bico que é retrovertido? Tá. Então é assim, o bebê ele não mama no bico, ele vai mamar na auréola. Então se a mulher tiver a mama plana, a mama invertida ou a mama protrusa, o que a gente precisa é que esse bebê abocanhe essa auréola. Claro que se essa mama for muito invertida, na hora que o bebê for fazer a primeira pega, ele pode ter um pouco mais de dificuldade, mas isso não é impedimento para o aleitamento materno. Olha isso, gente, que importante. E não precisa ficar puxando com a seringa não, que dói, tá? Se alguém falar: "Puxa seu peito com a seringa", você fala: "Puxa o seu primeiro", porque dói pra caramba. Dói. Dá umas dicas, então, para aquela mãezinha que tá grávida e quer amamentar e ela quer preparar a mama. Tá. O que que ela deve fazer? Tomar um pouquinho de sol
E hoje a gente não precisa mais passar a bucha, nem ficar puxando o bico, Não, eu fiz nada isso, passei disso. bucha, fiz tudo. Tudo, tudo. Eu também fiz, Andréia, mas agora a gente já tem a informação correta. Agora a gente pode até ficar grávida de novo, Meu pra gente Deus, com amamentar, porque a 50. gente já sabe É, como que agora eu é. vou Agora a fazer gente de vai fazer novo. certo, né? Então, assim, a única coisa que eu oriento essa mulher é tomar sol na mama. Por quê? Se ela passa muito hidratante nessa auréola, essa pele fica muito sensível. Muito E fininha, os né? bebês vêm com voracidade pro seio. E aí, quando eles conectam ali, se aquela pele estiver muito fininha, muito hidratada, ela pode sentir um pouco mais. Então, não hidratar o mamilo, pode hidratar a mama para não dar estria, tudo isso, e tomar sol 5 minutos, pelo menos lá a partir do 7º mês de gestação. 5 minutinhos por dia já pode deixar essa pelinha preparada para o seu bebê, é isso? Sugar o seio sem dor. E aí, lembrar que o bebê, ele abocanha toda a auréola, não é só o bico, não. Importantíssimo, principalmente se você tem uma mama menorzinha, né? Exatamente. Aquela mama menorzinha. É isso. Você quer falar mais alguma coisa? Eu tô muito feliz de estar aqui. Adorei o Hum, convite, André. É muito bom conversar com você. O papo flui. faz É uma anos, né, delícia. amiga, que a gente se Muitos anos que a encontra. gente se Sempre conhece. assim, É né? sempre assim. Muito bom. E você tá de parabéns por esse estúdio maravilhoso. Obrigado, obrigada a você que assistiu. Vamos estar disponibilizando na íntegra no YouTube. A Simone, onde que você vai estar dando palestras esse mês? Já conta aqui para nossa Olha, audiência. amanhã à noite a gente vai estar lá no Hospital Mackenzie às 19 horas. Ele é aberto ao público, tá? Nós teremos vários profissionais lá. Na sexta-feira à tarde também a gente vai estar lá no Mackenzie às 13 horas. É só chegar na recepção e falar que vai para a palestra de aleitamento materno. Nós vamos também em alguns postos de saúde, tá? Que agora eu posso passar depois, eu não lembro que dia em qual que eu vou Então, mas estar. vamos nos comprometer assim. Você coloca no seu Insta, tá? A Beleza. gente vai deixar Uhum. o Insta aqui. Você Sim, segue sim. a Simone, que ela dá as dicas lá para você e você vai acompanhando para aprender. Ficou muito claro, questão da informação dessa rede de apoio bem informada vão fazer toda a diferença para você dar mamazinho, né? Isso mesmo. Vamos fazer Gente, essa minha mulherada amamentar. experiência é algo indescritível. É maravilhoso amamentar, né, Si? Nossa, eu amava demais amamentar. Mesmo tendo tanta dificuldade na primeira amamentação, eu achava que era um momento ímpar. É uma coisa, é uma conexão sua com o seu filho. É indescritível. E biologicamente, a imunidade não tem É outra, comparação com a é fórmula, outra. tá bom? Um beijo grande. Beijo, Si. Beijo, Obrigado. obrigada, André.